Bom dia a todos. Queria agradecer a presença, de todos nessa aula. Temos também a presença de ex-residentes. Queria agradecer também que a gente tem divulgado a aula para todos, né, com a finalidade também de atualizar e manter o pessoal próximo. O doutor Luiz Fernando deu a honra da presença aqui com a gente hoje, né, para a gente poder ministrar essa aula. Queria agradecer a disponibilidade de horário do doutor e, por favor, doutor, pode se apresentar e começar a sua aula. Obrigada. Tudo bem. Então, quem não me conhece ainda, eu sou da equipe da cirurgia do hospital, eu faço sobreaviso da cirurgia, caso de complicações e necessite, e também faço parte do grupo da vídeo. Então, a gente faz laparoscopia, faz a parte de endometriose. Eu acho que a maioria do pessoal que é residente lá já me conhece. Quem não conhece vai poder ver agora. E aí a Raquel me convidou para essa aula, acho bem interessante o tema, mesmo para quem não vai fazer laparoscopia, não vai ter contato direto com isso daí, eu acho que vale a pena porque é um tipo de coisa que, apesar de ninguém gostar do assunto de complicações, todo mundo começa a vida trabalhando em pronto-socorro. E a gente vai ver mais para frente que nem todas as complicações a gente reconhece no intraoperatório ou imediatamente. Às vezes demora algum tempo, alguns dias, às vezes até para identificar a complicação, e pode ser que isso daí apareça no pronto-socorro, né? E então é importante todo mundo ter pelo menos uma ideia do que pode acontecer nessas cirurgias, para caso se depare com um paciente desse no pronto-socorro, conseguir fazer o diagnóstico e pelo menos tomar as medidas que são necessárias, né? É um tema que ninguém gosta, complicação, mas que todo mundo que opera está sujeito a acontecer. Então, é importante tomar todos os cuidados, isso daí a gente vai falar a respeito e principalmente estar atento às possibilidades de complicação a longo prazo, que são as mais graves e que não são tão raras, é relativamente frequente a gente ver em pronto-socorro. Então, tá. Eu dividi mais para ficar mais fácil da gente separar em alguns momentos da cirurgia, né? Então, pneu peritônio, né, que é o começo da cirurgia, passagem dos trocáteres, a parede, complicações relacionadas à parede, né? Vascular, que é uma complicação que felizmente é rara, mas é muito grave, né? Aparelho urinário, visceral e sistêmicas, né? Isso é mais para facilitar o entendimento, né? Complicações do pneu peritônio ocorrem em cerca de 0,3% das laparoscopias. Parece pouco, mas se a gente considerar o número de laparoscopias que se faz hoje, é um número relativamente alto ainda, né? Geralmente a gente tem dois métodos, né, principais, que é através da agulha de Verres, né, que é uma agulha que foi inventada por outro motivo, ela foi inventada para tratamento de tuberculose, né, por esse médico, o Verres, que era um médico húngaro que fazia tratamento de tuberculose em 1932, né? Não era o objetivo inicial dessa agulha. Depois o Palmer, que é um ginecologista francês que foi quem começou a laparoscopia, né? Ele começou a usar essa agulha para fazer o pneu peritônio, né? O outro método que existe é o método aberto, né? Que geralmente a gente abre o umbigo, abre a parede abdominal mesmo, vê o peritônio, abre o peritônio sob visão direta e coloca o trocáter. Parece que é mais seguro do que o método com agulha de Verres, mas na verdade a incidência de complicações é a mesma, né? Isso porque nem sempre é tão fácil a gente identificar os planos da parede com tanta facilidade e entrar no plano certo. Então, já aconteceu de lesão de alça intestinal, às vezes a pessoa pega a alça achando que é o peritônio e acaba entrando dentro de uma alça intestinal, né? Então, isso não é uma coisa rara de acontecer. E outro motivo disso é que o método aberto a gente geralmente reserva para pacientes que têm cirurgia prévia, ou então obesos, ou então que têm gestantes. Então, são pacientes que, por si só, já têm um risco maior de lesão, né? Então, acaba sendo um método que tem o mesmo índice de incidência de complicações que a punção com Verres, né? Geralmente, a gente usa uma pressão inicial em torno de 20 milímetros de mercúrio, né? Por que esse número? Porque é uma pressão que a gente consegue um espaço de 3 a 6 centímetros entre
as vísceras e a parede, né? E com isso daí a gente acaba tendo uma segurança maior, né? E com pressões acima disso, né, acima de 20 milímetros de mercúrio, começa a ter efeito sistêmico, principalmente para o anestesista, né? Então cai a pressão, porque cai o retorno venoso, você começa a ter reflexo vagal, então começa a ter risco para o paciente, né? E a mesma coisa em pacientes com risco cardiológico aumentado, muito idoso, paciente cardíaco, geralmente a gente tem que diminuir essa pressão, né? Então sempre tem que ter essa conversa com o anestesista para não expor o maior risco para o paciente, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto como faz a punção com verres, né? A gente abre a pele, né? Aí funciona com agulha, faz uma injeção a princípio a gente aspira para ver se vem sangue ou se vem algum conteúdo, né, pus, alguma coisa assim, e depois a gente injeta líquido para ver se esse líquido, uma coluna de líquido desce, né? Pela agulha, para poder ver se realmente está na cavidade, né? Faz-se o pneumo peritônio, né, em torno de 20 milímetros de mercúrio, e depois coloca o trocáter, né? Existem trocáteres que são descartáveis, que tem a lâmina retrátil, e a gente tem aquele trocáter nosso lá de metal, que é um pouquinho mais arriscado, mas na verdade a incidência dos dois de lesão é a mesma, né? Não tem nenhum trabalho que comprove que o trocáter com ponta retrátil tem menos lesão do que o outro. Talvez porque a gente faça com menos cuidado, né? Pelo fato de ser mais perigoso, né? A outra possibilidade é fazer com a visão direta, né? Que é o método de Rasson, que a gente abre a pele, abre a poneurose, vê o peritônio, abre o peritônio, de alguma forma, se tem certeza que está na cavidade, e aí coloca o trocáter. Isso daí tem a desvantagem de que, geralmente, como você faz uma incisão um pouquinho maior aqui, pode vazar gás. Então, atrapalha um pouquinho a cirurgia, porque às vezes fica vazando o pneumo peritônio e você não consegue a pressão adequada, né? Então, cada um tem a sua vantagem. Geralmente, a escolha é mais pela escola, né? A pessoa aprende de um jeito e ela acaba ficando mais acostumado com aquele jeito e segue naquele ali. Dificilmente a pessoa aprende a fazer de um jeito e acaba mudando mais para frente. Mas é questão de escolha, né? A punção com agulha de verres tem uma incidência de 2% de enfisema de parede, que é uma complicação que é relativamente frequente, mas que não tem tanto risco, né? É incômodo, mas dificilmente vai dar algum problema para o paciente, né? 0,2% de lesão visceral e 0,04% de lesão de grandes vasos. Isso daí é muito grave, por isso a gente tem que aspirar antes de injetar o ar, porque se você puncionar um vaso, uma veia cava, então uma aorta, você vai injetar CO2 ali dentro, é muito grave, o paciente pode parar na hora. Então tem que tomar muito cuidado e aspirar antes de injetar o gás, né? Nunca injetando direto. Em seguida, a gente, feito o pneumo peritônio, né, em torno de 20 milímetros de mercúrio, a gente vai passar o trocáter, né? A primeira punção, o primeiro trocáter que a gente coloca é o momento de maior risco de lesão na cirurgia. Então, é um momento que tem que estar a equipe inteira pronta já, né? Não dá para ir começando a cirurgia com parte da equipe e aí o outro está descrevendo outra cirurgia chegar depois, ou então fulano está chegando, está se trocando, não dá, porque é o momento em que tem maior risco na cirurgia. Nessa hora tem que estar a equipe inteira já a postos, né, na mesa, anestesista na sala, circulante na sala. É muito comum nessa hora o anestesista pede alguma coisa, então a instrumentadora pede um material de curativo que não vai nem usar naquela hora, a circulante sai, você tem uma lesão e aí fica aquele desespero. Então, nessa hora é importante que esteja todo mundo na sala, todo mundo atento, porque é o momento de maior risco da cirurgia, né, na passagem do primeiro trocáter. Né? Tem uma incidência de 0,5% de sangramento de vaso da parede, que é uma complicação que, apesar de ser um pouco frequente, é simples de resolver, né? Raramente a gente vai ter um problema grave em relação a isso, né? Uma outra coisa que a gente faz sempre para evitar isso é transiluminar. A gente apaga a luz da sala, transilumina a parede, né, com a própria ótica, e aí você consegue ver se tem algum vaso passando ali e tenta evitar esse vaso. Nem sempre é tão fácil assim, às vezes a gente vê o vaso, vai fora dele e acaba entrando nele. Mas é uma complicação fácil de resolver. Geralmente a compressão, a própria presença do trocáter ali já é uma compressão também. E em último caso a gente pode colocar uma sondinha de fole ali, comprimir contra a parede. Então tem várias formas de resolver isso, não é uma coisa grave.
né? 0,3% de lesão intestinal, né? Quando a gente tem a lesão do intestino pela agulha de Verres, geralmente é um furo muito pequenininho que não precisa fazer nada ou no máximo dar um pontinho. Quando tem que ser reparado, isso eu vou falar mais para frente, né? E 0,04% de lesão de grandes vasos, né? É uma situação desesperadora. Não sei se algum de vocês já viu aqueles vídeos que aparecem na internet por aí, tem filmado isso daí, de colocar um trocate dentro de um cavo, de uma aorta, e aí é um sangramento volumoso. Quase sempre precisa converter a cirurgia imediatamente, comprimir e resolver aquele sangramento, né? Então, apesar de ser pouco frequente, né, é uma complicação muito grave que pode levar até óbito. Então, sempre tem que tomar muito cuidado na hora da passagem do primeiro trocado, né? Aqui a gente tem uma imagem da parede abdominal mostrando justamente que os vasos epigástricos, eles estão bem no trajeto onde a gente costuma fazer as punções laterais, né? Geralmente a gente faz uma punção no umbigo, né? E para a ginecologia, a grande maioria das cirurgias, ou quase todas, a gente faz uma punção de cada lado e uma aqui suprapúbica, né? Então, essa punção na lateral, a gente sempre tem que transiluminar e procurar, porque pode estar passando os vasos epigástricos ali, e às vezes é um sangramento que na hora pode até ser um pouco pequeno, não incomoda tanto, mas tem vezes que faz um grande hematoma na parede que incomoda muito a paciente, é feio, ela assusta, né? Então é bom sempre transiluminar e tomar bastante cuidado, né? Prevenção desse tipo de lesão. Primeiro, usar sempre material adequado e afiado. Isso aí parece uma besteira, mas é muito comum a gente ver o trocate cego, que tem que ficar fazendo uma força danada para você conseguir funcionar e vencer a parede. E aí, nessa que você faz força, ele acaba perdendo a sensibilidade, né? E acaba lesando alguma coisa. Então, é importante sempre ter o material em boas condições, né? Segundo, obedecer todos os passos de segurança, né? Que é o que a gente conversou, de fazer o pneu peritônio direitinho, testar, ver se está lá dentro, né? Toda a equipe pronta, né? Nunca usar a posição de Trendelenburg no momento do acesso, né? Então, a gente primeiro passa todos os trocates, depois a gente coloca em posição, principalmente o primeiro trocate, porque isso daí pode aumentar o risco de lesão também, né? E principalmente cuidado em pacientes com cirurgias prévias, né, que podem ter aderência ali próximo do local do primeiro trocate, né? Nesses pacientes, geralmente a gente acaba usando a pneu peritônio aberto, né? Apesar dele atrapalhar um pouco a cirurgia, mas é um pouco mais seguro, né? Ou então a punção de Palmer, que é uma punção que você faz no hipocôndrio esquerdo, que fica um pouco mais longe de onde tem onde pode ter aderência, né? Outro risco é pacientes obesos, justamente pela dificuldade de você vencer toda a parede do paciente. Às vezes tem pacientes que você coloca a agulha inteira até o fundo e não consegue chegar na parede. Então tem que tomar cuidado. Existe até material específico para obeso, né? Tanto agulha de Verres quanto trocado. E pacientes muito magros, porque os pacientes muito magros, eles têm um espaço muito pequeno entre a parede e as vísceras. Então, tem um risco maior também em relação ao paciente normal, eutrófico. Então, tem que tomar bastante cuidado nesses pacientes, principalmente lesão de grandes vasos, né? Então, são os principais riscos. Paciente gestante, a gente vai tomar cuidado também, mas geralmente gestante não se faz laparoscopia no último trimestre, né? Até pela dificuldade do próprio útero ali. Até o segundo trimestre ainda dá para fazer, geralmente também se usa a punção aberta, né? Lesão de vasos epigástricos, que é o mais comum, cauterização, compressão, na maioria das vezes não precisa fazer nada, só a presença do trocáter ali já é o suficiente para comprimir um pouquinho e parar o sangramento. Raramente a gente precisa fazer alguma manobra, né, de hemostasia, que geralmente pode ser ampliar a incisão, ligar, cauterizar, mas é muito raro. Normalmente ele para sozinho, só o tempo já resolve, né? Agora, lesão intestinal, né? De vísceras, a víscera mais acometida é o intestino delgado, né? 55% das lesões que acontecem são no intestino delgado, 38% do cólon e 3,9% no estômago, mas isso aí é um dado geral, né? Então, para laparoscopias em geral. Para laparoscopia ginecológica, dificilmente vai ter uma lesão de estômago porque fica longe, né? Geralmente é delgado e
e cólon. 50% das lesões acontecem por agulha ou trocáter. Então, é no momento da primeira punção. Né? Por isso, a gente tem que tomar todo aquele cuidado que a gente falou. 25% por lesão térmica. Né? Mais tarde vou esmiuçar isso aí melhor, porque é uma coisa bem arriscada. E isso aí também pode acontecer em cirurgia aberta. Então, é um cuidado que a gente sempre tem que ter o tempo todo. 61% dessas lesões intestinais, o diagnóstico é no intraoperatório. Né? Na hora se entra, você vê fezes, você vê líquido entérico, e aí já toma alguma conduta. 24% das lesões podem ter o diagnóstico tardio, em até 4 dias. E aí a gente vai... E a lesão térmica, que não é tão rara, né? 25% das lesões acontecem por uso de bisturi elétrico, né? Pode demorar até 10 dias para aparecer essas lesões. E é a maior causa de mortalidade por complicações de laparoscopia. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de energia, né? Principalmente bisturi elétrico, o ganchinho, né? E esse é o motivo por que eu falei que isso é importante para todo mundo, porque essas em casa começam a apresentar sintomas e acabam voltando no pronto-socorro, e aí vão ser atendidos por outra pessoa que não é da equipe, né? Então é importante todo mundo estar atento a isso, pelo risco de pegar uma paciente assim. Quando tem uma lesão do intestino delgado, que é a maioria, pela agulha de Verres é só observação. Geralmente é um furinho pequeno, né? Às vezes a gente acontece você funciona, depois vê que o intestino tá um pouquinho distendido, às vezes tem um furinho pequenininho. Na maioria das vezes é só observação, não tem necessidade de fazer nada. Em algumas vezes a gente dá um pontinho ali onde tem a lesão. Né? Quando ocorre lesão por trocáter, geralmente é uma laceração mesmo, não é só um furinho. Tem que fazer uma sutura, geralmente a gente resseca as bordas onde está mais macerado e faz uma sutura em 2 planos. Dá para fazer isso por laparoscopia, ou quem não tem habilidade de suturar por laparoscopia pode ampliar um pouquinho a incisão do umbigo, puxar esse intestino para baixo e suturar. E quando houver lesão térmica, aí é obrigatório fazer a ressecção daquele segmento, porque a gente nunca sabe se essa lesão ela pode aumentar de tamanho, ela pode se evoluir, então sempre tem que ser feita uma ressecção segmentar, né, com anastomose também. Quando ocorre lesão do cólon, por agulha de Verres, é sempre importante suturar, dar um ponto, o ideal seria em 2 planos, né? E o ideal é drenar também. Quando ocorre lesão por trocáter, é sutura, também em 2 planos. Geralmente a gente faz uma limpeza em volta, né? uma desbridamento e faz a sutura em 2 planos. E quando não houver preparo intestinal, geralmente se usa fazer uma colostomia de proteção. Isso aí é muito controverso. Na literatura fala que não tem necessidade de fazer preparo intestinal para essas cirurgias, mas eu não conheço ninguém que não faça. Né? Todo mundo, né, em livro, em revista, tem vários artigos que falam que o preparo não é necessário, que tem o mesmo índice de infecção com ou sem preparo, mas eu não conheço ninguém que faz essa cirurgia sem preparo intestinal e tem coragem de fazer uma sutura e não fazer uma colostomia de proteção ou algum outro tipo de tratamento, né? Quando houver lesão térmica, que pode acontecer, sempre é necessário fazer ressecção pelo mesmo motivo do delgado. A gente não sabe se essa lesão vai se ampliar ou qual a profundidade dessa lesão, então sempre faz uma ressecção segmentar e aí sim, geralmente tem que se fazer uma colostomia de proteção ou então ressecar a lesão e exteriorizar pela técnica de Hartmann, que eu vou mostrar o desenho daqui a pouquinho. Isso daqui é muito importante, tá? Até para quem faz cirurgia aberta, só não faz a laparoscopia, é importante ter noção disso daqui, a dissipação térmica lateral. Dependendo do tipo de energia que a gente usa para hemostasia, é diferente a dissipação térmica, né? E aí a chance de lesão. O bisturi bipolar, que é o que a gente mais usa para ginecologia, ele tem uma dissipação que vai de 2 a 6 milímetros de lateral. Então a gente tem que sempre ter em mente que você está queimando ali, próximo dali pode
tem essa dissipação. Então, se tiver alguma alça, se tiver um ureter, alguma coisa assim próximo, tem que tomar mais cuidado e não deve usar o bipolar. O bipolar avançado, que é o LigaSure em si, está escrito errado aqui, é LigaSure, ele tem uma dissipação de 1,7 milímetro. E as pinças ultrassônicas, né, que é o Harmonic, o Ultracision, eles têm uma dissipação de 1,5 milímetros, né? Então, é importante ter noção disso daqui para não usar esse tipo de energia próximo de alguma ureter, de vasos, de intestino, né? Então, tem que sempre manter essa distância. Na dúvida, é melhor usar tesoura, cortar, mesmo que sangre um pouquinho, comprime, ou então dá um pontinho, mas não usa o bipolar, mesmo bipolar avançado, próximo de estruturas que você pode lesar. Outra coisa importante é revisar todo o material da cirurgia. Isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Às vezes você tem a tesoura ou o ganchinho, alguma pinça que está desencapada, que está com aquela cobertura preta que vem em torno da pinça, ela pode estar com um furinho, a gente não vê isso daí, fica fora do campo de visão da cirurgia, pode encostar numa alça, pode encostar em alguma coisa e causar lesão. Isso daí sempre é importante revisar o material e ver se não tem alguma parte desencapada que possa causar esse tipo de lesão. Tá? Diagnóstico dessas lesões intestinais, geralmente, quando é tardio, vai ser por quê? Peritonite, né? Então, dor abdominal, pode febre, distensão abdominal, né? Numa fase inicial tem leucocitose e em seguida, conforme vai aumentando a gravidade, pode levar a leucopenia também, né? E em seguida choque séptico, né? Existe esse estudo multicêntrico que foi feito um grande número de casos, né? De 604 lesões intestinais, todas as que morreram, né? Foi 3,2%, uma mortalidade alta, todas foram de diagnóstico tardio. Então, o que isso daí mostra para a gente? Primeiro, tem que tomar muito, no intraoperatório, tem que tomar todos aqueles cuidados que a gente já falou. Antes do final da cirurgia, revisar a cavidade, né? E na dúvida, tá? Tem um líquido esquisito aqui, olhar e ter certeza de que não tem nenhuma lesão. E tem um alto índice de suspeição no pós-operatório. Pacientes que fazem laparoscopia, eles têm que ter um pós-operatório tranquilo. Então, qualquer paciente que fica com dor persistente, que tem febre, que tem taquicardia, não pode achar que, não, isso é uma besteira, pós-operatório, normal, não. Tem que ir atrás porque, justamente por essa diferença, né? Se a gente faz o diagnóstico precoce no intraoperatório, a mortalidade é muito baixa, quase zero. Se a gente faz um diagnóstico com 2, 3 dias, a mortalidade ainda é alta, a complicação é maior, porque geralmente tem que fazer colostomia, às vezes tem que reabordar para lavar a cavidade e tal. E conforme o tempo vai passando, a mortalidade vai aumentando e isso ninguém quer. Então tem que ficar sempre atento. E qualquer paciente que faz uma laparoscopia e volta no pronto-socorro com dor abdominal, é obrigatório ficar em cima e fazer todos os exames, fazer hemograma, fazer observação do paciente, tem que fazer imagem, geralmente tomografia, né, justamente para diminuir essa mortalidade. Agora, mudando, né, para outro tipo de complicação, que também geralmente é tardia, né, são as hérnias. Até 1/3 das incisões do umbigo podem evoluir com hérnia. Então, é importante, qualquer incisão maior do que 5 milímetros, né, então trocada de 10 ou maior, é obrigatório suturar, porque pode causar uma hérnia e pode até cursar com obstrução intestinal, né? Não é raro, só aí na Cachoeirinha já teve vários casos que a gente acompanhou de pacientes com incisões pequenininhas que fizeram uma hérnia encarcerada e tiveram que ser abordadas, né? Então, sempre, qualquer incisão maior do que 5 milímetros tem que ser suturado. Lesões de grandes vasos, sempre no momento da primeira... Oi? Doutor Luiz Fernando, Oi? te perguntar, mesmo com a sutura, devido ao ponto de fragilidade na região umbilical, mesmo assim ainda tem chance de fazer hérnia, não? Ou apenas quando deixa aberto? Não, se fechar, dificilmente vai fazer hérnia. Se fechar direitinho a poneurose, não acontece. Não tem problema, tá? Não é que é Não. importante reforçar, então. Sim. Qualquer incisão maior do que 5 milímetros tem que fechar. Aliás, quem tiver alguma dúvida, se quiser escrever no chat, eu vou falando para o doutor também. Sim, pode interromper também, não tem problema. Pode também abrir o microfone e ir falando, tá bom? Sim, não tem problema. Então, assim, passando agora para as lesões de grandes vasos, né?
elas acontecem no momento do primeiro acesso, do primeiro trocáter, né? 20% de óbito. É uma coisa assim desesperadora. Você passar o trocáter e aí você entra na cavidade e está cheio de sangue, às vezes você nem consegue enxergar nada. E aí o que é importante? Remover a agulha, não remover a agulha imediatamente, até porque ela vai te mostrar onde está a lesão, e laparotomia imediata, né? Nem que seja para abrir, comprimir com compressa e chamar um cirurgião vascular, porque nem sempre é fácil, né? Mesmo para quem tem alguma experiência, nem sempre é fácil fazer uma sutura de uma veia cava ou de uma aorta. A situação realmente, assim, muito grave, muito desesperadora, então é importante abrir imediatamente e comprimir, né? Isso é o que não pode é perder tempo, porque esse paciente rapidamente evolui com choque, hematoma retroperitoneal que vai dificultar muito a identificação da lesão e com 20% de óbito, uma lesão muito grave, então sempre tem que tomar muito cuidado e ter isso na cabeça. Começou a sangrar muito, entrou na cavidade cheia de sangue, abre, comprime e chama o cirurgião vascular. Tá? Complicações do pneumoperitônio. Enfisema subcutâneo, 2,3%, uma complicação que, apesar de frequente, não tem nenhum risco. É uma coisa simples, o próprio tempo já resolve com ela. No máximo, a gente precisa abrir um pontinho ali, comprimir um pouco, que melhora. Mas é muito benigno, né? O pneumomediastino pode ocorrer até em 0,2% dos casos, dependendo da cirurgia, até mais. Cirurgias de andar superior, de estômago, de hernia de hiato é até bastante frequente, não tem nenhum problema. Tá? É só importante saber que existe, porque às vezes o paciente faz um raio-x, tem lá um pneumomediastino, alguém pode se assustar, mas não tem problema. Quase sempre não precisa fazer nada, é só esperar que esse CO2 é absorvido e eliminado, né? Embolia por CO2 pode acontecer se houver uma punção de algum vaso e injeção de mais de 200 ml de CO2, e tem que tomar muito cuidado, porque quando acontece isso, geralmente o paciente vai a óbito imediatamente, morre na mesa. Então tem que tomar cuidado. Funcionou sempre, é importante aquele cuidado de aspirar antes de injetar o CO2 para não acontecer de injetar dentro de um vaso, né? E geralmente é uma tipo de lesão que não tem nem o que fazer, né? Outra coisa que é comum do pneumoperitônio é dor no ombro. Isso aqui pode acontecer até um terço, um quarto das pacientes, é bastante frequente. Acontece porque fica um pneumoperitônio residual, isso daí irrita o nervo frênico e dá uma dor no ombro, que às vezes pode ser bem chata. A prevenção disso daí, e que é sempre importante fazer, porque é uma coisa que incomoda muito, é esvaziar bastante o pneumoperitônio no final da cirurgia. Então, sempre tentar, o máximo possível, aspirar aquele pneumoperitônio, deixar sair tudo. Agora, em época de Covid, mais ainda, porque o ideal é aspirar esse pneumoperitônio, porque isso pode transmitir para os membros da equipe que estão operando, né? Então, sempre é bom aspirar e tirar todo o pneumoperitônio antes de acabar a cirurgia. Pacientes que têm alto risco para complicações em geral, pacientes que têm cirurgia abdominal prévia, né, que pode causar aderência, às vezes muda a anatomia, né? Obesidade, pacientes muito magros, pacientes que têm antecedente de doença inflamatória pélvica, também infecção prévia pode aumentar o risco, né? E pacientes com útero maior do que 500, né? Às vezes isso daí dificulta muito. Tem feito esterectomia por vídeo e cada vez mais a gente faz com úteros maiores, né? E a gente sabe que quando ele é maior do que 500, aumenta bastante o risco da cirurgia e dificuldade técnica também. Bom, agora eu vou deixar aberto para pergunta, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou... Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela, que a gente consegue ver melhor as pessoas. Tá. Vou pedir também até o pessoal se organizar para tirar as dúvidas. Quem não escreveu o nome no bate-papo, por favor, escrever para a gente registrar a presença, né? Principalmente os residentes. E agradecer ao doutor a disponibilidade também de passar essas informações para a gente, né? Que muitas pessoas optam por realizar
um R4, né, uma especialização de uma outra via, né, menos invasiva, como a laparoscópica, mas tem que estar preparado para as complicações, as abordagens emergenciais, caso necessário, né? Como o doutor falou, às vezes a gente tem uma complicação vascular, alguma coisa que a gente vai ter que saber a maneira de agir, ou converter, ou chamar um colega para poder realmente realizar essa correção naquele momento, né? Então é importante passar essa informação para os residentes, né? Aqui, por enquanto, não teve nenhuma dúvida. Se alguém quiser abrir o microfone e tirar alguma dúvida, fique à vontade. Se não aparecer nenhuma dúvida, se o doutor Luiz Fernando quiser falar algumas coisas para finalizar, também fica à vontade, doutor. Tá bom. Acho que não tem. Não, acho que o pessoal está tranquilo. Tranquilo. Já entenderam tudo, não vão fazer nenhuma atrocidade no campo cirúrgico, acho que tá tudo certo. Não, também qualquer dúvida, todo mundo me conhece, todo mundo sabe me achar, pode perguntar, pode me procurar, que não tem problema nenhum, a gente pode conversar mais a respeito. Então, se quiser me mandar dúvida por e-mail, por WhatsApp, pode ficar à vontade, que não tem nenhum problema, não. Perfeito. Então, doutor, queria agradecer então mais uma vez então a disponibilidade do doutor, né? E avisar para os residentes que a partir da semana que vem a gente vai deixar liberado, né? Quando os residentes estiverem no estágio, para que eles possam acessar o celular mesmo no estágio no momento da aula, para a gente poder ter uma presença maior. Como agora todos estão praticamente em atividade, né? Então, reforçando a importância desse momento aqui, tanto na quarta-feira da obstetrícia quanto na sexta-feira da ginecologia. Agradeço mais uma vez a equipe da laparoscopia, Dr. Luiz Fernando, e a presença de todos que puderam estar aqui com a gente hoje, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Boas cirurgias, doutor. Obrigado. E obrigada, viu, por tudo. Até mais, Obrigado. pra gente rever. Tchau. Beijo, tchau, tchau.